tô aqui no meu estúdio, organizei esse espaço aqui. Aqui eu montei cenário de Natal, tem essa parte aqui com um sofá, aqui lá tem fundo, né? Aí, assim, eu devo ter uns 2 anos de fotografia, mais ou menos. Só que uma coisa que eu tenho muita dificuldade é o fluxo de clientes, né? Tipo, eu tenho muita essa dificuldade. Como teve final do ano passado o negócio da pandemia, aí eu voltei ativo agora, assim, mais pro meio do ano para cá. Aí, assim, eu tenho essa dificuldade da questão de fluxo. O meu estúdio é novo, tem mais ou menos 8 meses que eu montei esse espaço aqui. Então tá mais ou menos novo. E aí eu tô tendo essa dificuldade de fluxo de caixa. Outra dificuldade que eu tenho também é a questão do espaço. Aqui os ensaios eu vou ter que fazer sentado, aí eu tenho dúvidas sobre questão tipo administrar pose, ter questão de criatividade, essas coisas assim para pose. Então eu tô tendo mais essas dificuldades. Então então vamos organizar aí que tá confuso. Vamos lá, vamos falar sobre poses, né? Depois a gente fala sobre porque o que você falou, você está com dificuldade, pelo que eu entendi, você está com dificuldade de conseguir clientes, é isso? Tá bom. Esse é o resultado final, né? Se você tem alguns problemas, aquilo ali vai acabar sendo o resultado dos outros problemas que você tem. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a ideia de poses. Por que você acha que você está com dificuldade? O que acontece com você? Porque assim, a maioria dos ensaios que eu faço foi em ambiente externo, né? Tem pouco tempo que eu tenho. E o estúdio anterior que eu trabalhava era maior. Então, a lente que eu uso, eu tenho uma T5i, eu tenho que usar uma 24mm, então eu tenho que a lente que eu consigo pegar o ângulo do modelo completo, assim, de baixo para cima. Se eu usar uma 50mm já corta, então fica muito pequeno o espaço. E aí eu tenho essa certa limitação, vamos dizer assim, né? A questão do equipamento. E eu tenho dificuldade na questão da pose justamente por isso, né? Aí eu tô fazendo esse ensaio, a maioria dos modelos estão sentados, então criar interação também para que o modelo transmita expressão de forma natural, essa questão que é a minha dificuldade. Tem gente que às vezes vai fazer um ensaio muito tenso e fala, eu tô meio tenso, eu acho que não tá natural, aí assim, eu tento conversar um pouco com a pessoa para ela soltando mais, né, para ver se sai mais natural. A expressão, ela transmite na foto, né, acaba transmitindo como a pessoa tá. Total. Cara, já parou pra pensar que se você falar da maneira que você tá falando comigo, se você falar isso pro seu cliente, você embanana ele todo? Você já parou pra pensar quantos gaps você abriu? Você começou falando de dificuldade com o cliente, daí você falou de fluxo de caixa, e daí você falou de pose, daí você falou do seu tamanho do seu estúdio, daí você falou das lentes que você tem, que você não tem, aí você falou que é o problema é dificuldade de ficar sentado, daí outra dificuldade é de interagir entre eles, e daí outro cliente é tenso. E caraca! Eu não sei nem como começar. Então, o que eu tô falando pra você? É normal que as pessoas venham até você e elas não estejam completamente à vontade na hora de ser fotografadas por você. É normal. Você tá completamente à vontade em estar aqui comigo? Ou tá um pouco tenso? Não, tô muito à vontade. Você tá à vontade? Tranquilo. Então tá bom, porque é raro. A maioria das pessoas que vêm aqui, elas ficam um pouco tensas de entrar numa live. E assim também, quando as pessoas vão vir fotografar comigo, as pessoas também ficam um pouco tensas. Por quê? Normalmente elas estão fazendo aquilo pela primeira vez, ou fazem isso por poucas vezes. Então é natural as pessoas estarem mais tensas. Agora, é mais ou menos como eu vou pro dentista, por mais que eu vou no dentista há 34 anos, eu tenho 34 anos, eu devo ir, sei lá, há muitos anos no dentista. E mesmo assim eu fico tenso. Cabe a mim o problema ou cabe ao meu dentista?
O problema de eu estar tenso é o problema do meu dentista. Ele é que precisa me tranquilizar. E não é só conversando. Porque se eu sentar lá e ele começar a falar para mim, Cons, fica tranquilo. Resolve? Não. Resolve. Não. Não adianta. Se ele falar fica tranquilo, eu vou dizer assim, tá vendo? Você tá percebendo que eu tô tenso? Então, se eu tô vendo que você tá tenso, relaxa. Fica à vontade, cara, não vou relaxar, não vou ficar assim, tranquilo, ter que sentar naquela cadeira do inferno, aqueles barulhos tudo, sabe? Aquele cheiro de dentista. Não vou. Então a pessoa, o profissional, no caso nós, fotógrafos, é que precisamos causar isso nas pessoas, não pedir isso delas, causar isso nelas. Então, como é que começa? Primeira coisa, clareza. Que é o quê? Calma e tranquilidade, clareza. E é uma coisa que no começo dessa live você não teve, você misturou muitas coisas. Então, se o cliente chega na sua frente e você começa a falar muitas coisas e mistura muitas coisas, você transparece, você parece que você não tem clareza. E se as pessoas percebem que você não tem clareza, elas começam a ficar mais tensas ainda, porque parece que você está tenso. Entendi. Saca? Então, começa por aí. Então começa aí, cara, qual é o processo que eu preciso fazer? Primeira coisa, parar de tirar o problema de você. Você falou que o problema é o tamanho do seu estúdio, o problema da lente que você tem lá e tal. Então assim, na verdade esses não são os problemas. Entendi. Você tem que resolver essa parada. Assumir a responsabilidade. Total. Se eu te der o meu equipamento, meu estúdio, você acha que todo mundo que vier aqui vai estar super de boa e você vai estar super de boa para fotografar todo mundo? Não. Difícil. Por quê? Porque interação pessoal é muito mais complexo do que um equipamento ou do que um espaço. Sim. Então, cara, para isso você precisa clareza, tranquilidade e principalmente, se você quer fazer alguém relaxar na sua frente, sabe o que você precisa fazer dela com isso? Com ela? Fazer essa pessoa confiar em você. A gente tende a ficar menos nervosos, isso é ser humano, tá? Costuma ficar menos nervoso estando ao lado de pessoas que a gente confia. Sim. Faz sentido? Pensa algum exemplo aí. Se alguém tá com medo de atravessar numa ponte alta, estreita, ela dá a mão para alguém que ela confia para atravessar. Não vai ajudar muita coisa dar a mão, não. Mas dá a mão para quem confia. Não é? Toda vez que você tem medo de fazer alguma coisa, você pede para alguém que você confia te ajudar. Então, o que acontece? Quando você está num processo de tensão na hora de ser fotografado, você precisa conquistar a confiança desse cliente. Porque o cliente confiando em você, a tensão reduz drasticamente. Faz sentido? Sim. Sim, demais. Beleza. Dito isso, como é que você conquista a confiança? Tem várias formas de conquistar a confiança. Vou te dar uma delas, que tem a ver com o que eu falei antes, que era clareza. Você provar que você sabe o que você está fazendo. A maioria das pessoas me dizem isso nas lives. Putz, eu fui lá na live do Kunz, cara, o cara sabe o que está falando, ele sabe o que ele está fazendo, eu passei a confiar no Kunz. Isso eu ouço muito da galera no direct. Putz, eu confio muito em ti porque, você passa uma confiança fodida. Eu falei, cara, legal, é isso aí. O que você tem que fazer? Falando de pose, que é o que você me perguntou, no momento que o cliente chega, você tem que saber exatamente o que falar e como proceder com ele. E os primeiros minutos que você começa a fotografar são fundamentais. Ou seja, você tem que ter na sua mente pelo menos 5, 10, 20 ideias de poses que você já sabe que funcionam. É o clássico feijão com arroz. Bonito, bem feito, sem ser aquelas fotos clássicas e tradicionais que já todo mundo faz. Então, tem que estar com poses prontas na cabeça e que não sejam iguais a todo mundo. Nesse momento, seu cliente falar assim, cara, eu não sei o que fazer, a gente não é acostumado a fazer foto não, nunca fiz foto, o que eu faço? Para onde eu olho? Onde eu coloco a mão?
Eles não falam isso pra você? Exatamente. Total. É nessa hora que você mostra que você sabe o que faz. É nessa hora que você tem que colocar o que eu sempre brinco e botar o pau na mesa. Eu, tipo, relaxa. Só eu vou te falando o que fazer, você vai fazendo, a coisa é normal, tá? Então assim, ó, pode sentar agora, vira um pouquinho mais pro lado esquerdo. Isso, boa. As mãos você pode trazer para cima, a mão direita você pode deixar na perna, a mão esquerda você pode subir aqui no óculos, pode dar uma arrumada. Boa, garoto. Aí você já começa a explicar. Aí, ó, boa, tá manjando já. E aí você já emenda a outra pose. Ó, agora você senta bem de frente para mim aqui. Coloca uma mão para trás, toma cuidado com o ombro. Isso, cuidado. Ó, fica bem retão lá. Isso, agora inclina o tronco um pouquinho mais para frente. Bingo, fotão. Olha aí, ó, boa. E se eu fizer isso agora, numa sequência de 5 minutos com você aqui no meio da live, você vai olhar e dizer, PQP, o cara manja. Sim. E é isso que você tem que fazer na frente do seu cliente. O cara olhar para você e falar, PQP, o cara manja. Entendeu? O cara sabe o que tá falando. E é o clássico cliente que vai sair depois aí e vai espalhar para todo mundo, assim, cara, fotografa lá com o Arthur, porque o cara sabe o que faz, você não precisa saber nada. O cara vai falando, você vai fazendo e, a coisa funciona. E aí, naturalmente, essas indicações acabam trazendo novos clientes, e aí eu estou respondendo de forma bem superficial um pouquinho da tua pergunta do começo da live. Que era, meu Deus, como eu faço para ter mais cliente, né? Como eu faço para ter mais fluxo de cliente? Então, o que eu estou tentando te falar, meu querido? Confiança se conquista mostrando que você sabe o que faz. Ou seja, você tem que ter um guia de pose na sua cabeça. Se não for na sua cabeça, tem que ter isso em algum lugar. Mas assim, não é 5 ideias. É 10 ideias. É 100, 200, 300 ideias. Para você não se repetir o tempo todo. Sim. Saca? Então, cara, eu acho que essa é a grande sacada. Você ter essas ideias mesmo em um ambiente limitado. Tem que ser sentado, beleza. Então você tem que ter 70, 80, 90, 150 ideias de pose sentado. Com os não tem como ter. Tem. Tem. Tem sim. Basta ser ter esse conhecimento. Cara, sentado de frente, de lado, de costas, um de frente, outro de costas, se for um casal. Cara, tem infinitas possibilidades. No momento que você sabe o que se faz, você prova para as pessoas que você sabe o que está fazendo, elas começam a confiar em você. E aí o nervosismo vai embora. Não 100%, mas vai muito mais embora. Por quê? Porque eles sabem que é só fazer o que você está mandando. Saca? Sim. É entrega, né? A pessoa se entrega para tirar. Se entrega por quê? Porque ela sabe que está em bons lençóis, está em boas mãos. Se ela não sente que está em boas mãos, eu não estou dizendo que você não é boas mãos. Se ela não sente, ou seja, não basta você ter boas mãos, ela tem que sentir que você tem boas mãos. Olha que louco. Quando ela sente isso de você, sente essa confiança, fica mais fácil. Muito mais fácil. Tá? Então, este é o processo, tá? Conseguir confiança. Claro que existe ali conexão, existe a comunicação. Cara, aí a gente podia ficar horas e horas e horas falando sobre isso. Mas, de verdade, tudo começa com a confiança. E confiança, se você não tem ela por natureza, é natural não ter, tá? Eu também não tinha. Sabe o que uma coisa me ajudava muito? A confiança na escola, no tempo de escola. Tinha prova, sabe? Você lembra do tempo de escola? Lembro. Aquelas provas do capeta. Então, sim. eu nunca fui um aluno nota 10, nem 9. Na verdade, nem 8. Eu era o aluno nota o mínimo possível para passar. O meu foco era passar de ano. Foda-se. Então, assim, eu não era estudioso e tal, apesar de ser filho de professor e tal, eu não era o cara... Não gostava muito, não. E tá tudo bem.
E eu vou contar para você, não sei se você já sabe, você já ficou sabendo, mas eu não faço isso em casa, crianças, mas eu colava. Uhum. E uma das coisas que me ajudava na hora da prova era a cola mesmo. Sabe por quê? Chegava na hora da prova e às vezes me dava um branco. E eu vou te falar, às vezes eu sabia o conteúdo. Juro pra você, eu sabia. Eu sabia sabe, a fórmula de Bhaskara, fórmula de não sei o que tinha que decorar pra matemática, né? Sim. Vou te falar que às vezes eu sabia, cara. Só que quando a professora chegava lá e falava assim, vocês têm 45 minutos e jogava a prova na classe, rapaz, me dava um branco. Eu falei assim, puta, meu, mas cadê? Eu ficava procurando na minha cabeça, cadê? Eu sei isso aqui de cor, eu sei. E me dava branco. Aí eu chegava e aí chegava na prof e falava assim, prof, eu sabia, mas aqui me deu um branco. O que tu acha que ela fazia? Me dava um 10? Claro que não, né? Claro que não. Ela disse, se você sabe, você tem que me provar. Né? Né? Então, o que eu tô tentando dizer? Eu aprendi que a cola podia me ajudar nisso. Eu sabia, só que a tensão, naquele momento, fazia com que eu esquecesse. E aí, sabe o quê? Eu criei coragem de começar a colar. E eu comecei a colar, que era basicamente escrever em algum lugar, ou na classe, ou na mão, a minha colinha. Assim, a fórmula de Bhaskara lá. Um exemplo da fórmula de Bhaskara. É muito louco o que eu vou te falar agora. Mas a maioria das vezes eu não utilizei a cola. Sabe por quê? Porque quando a professora falava assim, vocês têm 45 minutos para me entregar essa prova, eu não ficava mais nervoso. Porque eu dava risada e pensava, azar é seu, prof, porque hoje eu vim preparado. Se a minha memória falhar, eu tenho aonde recorrer. E aí, sabe o que acontecia? Eu não ficava nervoso. E por eu não ficar nervoso, eu lembrava. Olha que louco. Eu lembrava. E aí eu não precisava usar cola. Eu ficava puto. Eu pensava assim, hoje que eu me preparei para colar, se eu precisasse, eu não precisei. E aí, cara, é muito louco, porque isso é no tempo de escola, sei lá, 8ª série, ensino médio, aquela coisa toda, moleque, adolescente, tentando viver a vida muito louca, né? E tal. Mas eu aprendi isso depois e eu levo como aprendizado na fotografia. Quando eu comecei a fotografar, acontecia algo parecido. Eu me preparava antes do ensaio. Literalmente, me preparava antes. Olhava as ideias, pegava ideias e tal, pensava em várias coisas. Eu chegava na hora de fazer o ensaio, o cliente me pedia onde botar a mão, o que fazer e tal, e às vezes me dava um branco, da mesma forma que me dava na escola. Adivinha o que eu fiz? Vou atrás de cola. Na escola não podia colar, mas na fotografia pode. Ninguém disse que não pode colar na fotografia. E lá atrás eu criei o meu guia de poses. Isso fazem muitos e muitos anos. Por quê? Porque se eu tivesse um branco, eu não podia ter branco. O cliente ia notar isso. Eu ia lá para minha colinha e mandava ver com a minha colinha. Então o que eu estou tentando te dizer? Eu não ficava sem, eu não quebrava a confiança. Eu não ficava com aquela cara de tacho na frente do cliente, do tipo, ai meu Deus, não sei o que fazer agora. Ai meu Deus, onde me enfio? Ai meu Deus, o que faço com as mãos? Sacou? Então, são coisas que eu fui criando com o passar dos anos, baseado nas coisas que, né, da minha vida de moleque, que deu muito certo. Então, por que eu tô te falando tudo isso? Porque você precisa ter confiança, você precisa transparecer essa confiança. Como você vai fazer isso é uma questão de detalhe. Tá foda, me empresta aí o seu guia de pose pra gente fazer esse rolê. Beleza. Não importa como. O primeiro passo é você conquistar a confiança. O segundo passo é você conquistar a confiança para fazer um trabalho diferente. Toda vez. Esse é o caminho.
Mas não adianta você querer fazer um trabalho diferente se você não tiver a confiança para com o seu cliente. Então a cola me ajudava muito lá, né? Me ajudava muito lá atrás, e por isso eu criei o guia de poses em vídeo, que literalmente ensina fotógrafos como você a aprenderem a, primeiro, usar a minha cola. Literalmente, eu dou ela. E, cara, funciona. Por que eu não posso compartilhar com a galera? Né? E depois você levar a minha cola para um outro nível, que é você ajustar a minha cola para você. Sacou? Para o seu negócio. Ah, mas aqui eu fotografo criança. Beleza, você vai ajustar a minha cola para a sua necessidade. Ah, eu fotografo meninas de 15 anos. Beleza. Ah, eu fotografo gestante. Você vai ajustar a minha cola para você. Sim. Esse é o poder. É quase um roteiro de filme, né? É um roteiro. É uma um cola. roteiro, né? É uma cola. É um roteiro. É um passo a passo. Não sei. E as pessoas dizem assim, ai meu Deus, não sei o que. Cara, funciona. Por quê? Você vira uma máquina de posar as pessoas. E as pessoas, quando vê que você sabe o que tá falando, você diz assim, caraca, o cara manja. Sim. E, velho, toda vez que você pegar a câmera na mão e começar a fotografar alguém, você tem que fazer com que essa pessoa sinta isso que eu acabei de falar. PQP, o cara manja. PQP, sim, o cara manja. Isso, quando você pegar a câmera na mão e começar a fotografar alguém, essa pessoa tem que sentir isso. Tem que vir essa frase na cabeça dela. Por que isso? Porque, cara, quando você vai contratar um prestador de serviço e você troca uma ideia com alguém e você manja que o cara saca, você diz assim, cara, esse cara entende do que ele tá falando. Fica mais fácil de contratar ele, né? Com certeza. Então é isso que as pessoas têm que sentir de você. E para isso, um guia de poses vai te dizer o quê? Uma atrás da outra. Não tem como o cara não olhar para você e falar assim, caraca, o cara é uma máquina. É foda. Saca? Então esse é o processo. Esse é o processo. E sem desculpa do seu equipamento, sem desculpa do lugar, sem desculpa. Assim, eu sei que são dificultadores, tá? Eu entendo isso. Eu tive um estúdio que era no porão de casa. Comecei ali. Entrava um uninho nosso, o pai tirou um uninho e fez lá o estúdio. Eu sei o que é fotografar no estúdio pequenininho. Eu vou te falar, tá? Eu fotografava, tinha uma porta. E várias vezes eu tinha que ir pra fora da porta, eu tinha que falar bem alto, porque ele ficava dentro do quartinho e ficava fora. Eu fotografava pela porta. Eu tô pequenininho. Era. E sabe o que era o pior? O pior era que era uma caixinha bem baixinha. Ela era baixo o teto, né? Porque era um teto tipo de porão, assim. E era tudo branco. Inferno. Você disparava um flash ali e rebatia a luz por tudo. Ficava... Nossa, era um inferno. Mas eu não sabia, né? Que era um errado. Eu não sabia que era errado. Mas, de fato, é isso, cara. Então, eu entendo isso e são desafios, mas, no final das contas, seu cliente não tem nada a ver com isso, né? Sim. E você só melhora o seu ambiente, você melhora o seu equipamento, à medida que você melhora a sua fotografia. Esse é o ponto. Sim. Né? Primeiro é teu... Né? Sim, com certeza. Primeiro é o teu meu domínio, depois escala, né? Melhora de equipamento, é o segundo lugar, né? Muitas pessoas pensam que é o contrário, né? Para melhorar minha fotografia eu tenho que comprar uma câmera melhor, eu tenho que ter um estúdio melhor, eu tenho que ter tudo melhor. E daí eu me pergunto, se fosse assim, então qualquer riquinho seria um grande fotógrafo. Ele tem tudo, né? Tem dinheiro, tem equipamento, ele pode ter tudo. Por que os melhores fotógrafos, pelo menos mundiais, que eu conheço, que é o mundo da fotografia de casamento, da família, você já reparou que a maioria, 90% deles, ou mais, vieram de famílias muito simples, muito classe C, classe B? Isso é muito louco. São raríssimos os fotógrafos que eu conheço, existem, mas são poucos os fotógrafos que realmente entraram no mundo da fotografia por uma porta do tipo, cara, tem grana, conseguiu logo começar com equipamento bom, teve condições, né? Pôde ter essa condição pelos pais ou por alguma coisa que aconteceu.
Existe, mas é bem minoria. A maioria começou na ralação, começou no tendel, na pinga, no foguete, começou na confusão. Sim. Né? Então, eu não acho que é o equipamento que vai fazer. É justamente pelo contrário, sabe? Sim, com certeza. Eu consegui te ajudar nesse rolê porque você estava com 314 dúvidas. Conseguiu, deu uma explanada, assim, né, da coisa. Tentar ser mais objetivo também, as perguntas, tentar ser mais claro. Só que é muito louco, tá? Porque isso não tem nada a ver com a live, mas ao mesmo tempo tem muito a ver. Porque às vezes o fato de você vir aqui com uma eu vou chamar de confusão. Confusão é muitas dúvidas, né? Uma confusão mental. Eu fico me perguntando, será que você não começa um ensaio também com uma confusão mental sem notar? Entendi. Óbvio que você não nota. Se fosse notar, você não ia fazer. Mas você não nota. E eu vou te falar, às vezes o cliente, a sua maioria das vezes, tá com uma confusão mental. Tá preocupado, tá ansioso. Ai meu Deus, o que eu faço aí agora? E aí a gente entra junto nessa vibe sem querer. E aí quando ele traz o que tá fora, né? Ele traz a confusão pra cá e externa isso, né? Total. E aí a gente acaba caindo junto, né? A gente acaba indo junto. Com certeza. Isso é muito preocupante, porque nervosismo passa. É que nem bocejo. Se eu bocejar aqui, você vai bocejar também. Se eu ficar nervoso, você vai ficar nervoso também. Se eu começar a respirar muito ofegante, você já assistiu a palestra de alguém que fala e ele respira ofegante? Cara, uma hora você tá na palestra assim, ó, ai meu Deus do céu, preciso respirar. O cara fica ofegante também, sabe? Então, se o cliente vem nervoso, a gente também fica nervoso. E se a gente tá nervoso, a gente também passa o nervosismo pro cliente. Agora, no momento que a gente tá tranquilo, sabe o que tá fazendo, o cliente tentar passar o nervosismo para você não aceita esse nervosismo, você está tranquilo, e ele começa então a pegar a sua tranquilidade. Opa, não, relaxa, calma, tranquilo, ele sabe o que fazer. Ele só vai me falar o que fazer e eu vou fazer. Então, ao invés de você passar nervosismo para ele ou receber o nervosismo dele, você passa a calma e a clareza para ele. Isso é bom demais. Se você vender, se você fizer no longo dos próximos ensaios 333 ideias diferentes, os próximos ensaios aí, não precisa ser tudo com o mesmo cliente. Quanto é que você vende a foto em média? Eu vendo cada foto em média de R$15. R$15. Então vamos lá, 333 ideias. Minha calculadora tá ruim. 333 ideias vezes R$15. Não consigo ver o resultado. 4.000. Caralho, não consigo ver. Deixa eu botar aqui. Calculadora. Vamos lá. 333 ideias. Tem mais, tá? Mas 4 mil deve dar 4.655, eu acho. R$4.995. Você consegue fazer R$4.995 se você usar uma pose de cada vez só. Você não repetir elas. Certo. Louco. Faz sentido pra você, não? É coisa pra caramba. Você pega todas elas. Você literalmente executa elas com clientes diferentes. E obviamente você vai usar mais do que... Você pode repetir elas, você pode juntar elas, você mistura a do feminino com a do masculino, a do casal com a de gestante. Fica infinito, cara. Você nunca mais vai ficar pensando em que posso fazer na frente do seu cliente, não. Você, colinha do Kunz, você vai mandar a professora do Kunz, vai ficar louca. A professora, a minha prof, falou assim, nossa, você melhorou, né? Prof, melhorei. Aprendi a colar. Só não podia falar pra ela, agora eu já falei. Mas na época eu não podia, né? Não podia. E não cola em casa, é feio. Mas na fotografia, pode colar. Pode. Na fotografia pode colar. Desde que a cola seja uma cola testada,
validada e que dê resultado, né? Isso é importante também. Vai colar. Essa questão da pose é muito interessante. Eu desenhava antigamente, né? Desenhava muito. E uma das coisas que eu via da pessoa que desenhava, ela queria transmitir um sentimento por exemplo, a pessoa tem ombros largos. Ela deixava o ombro mais largo e isso transmitia tamanho, grandeza, ou transmitia, tipo, superioridade. E eu vejo que isso tem uma relação com a fotografia também, né? Você vê um biotipo da pessoa e você vê que a pose transmite uma coisa dela ou algo e tal. Total. Se eu ficar aqui pra você, o que a gente mais faz, braço cruzado, né? O que mais tem de foto de homem, por exemplo, é braço cruzado. E quer dizer que tá fechado, quer dizer que não tá aberto, né? Dificilmente você vai ver uma foto de um político de braço cruzado. Não encaixa, né? E assim vai. Então, assim, pose fala muito sobre as pessoas. A gente consegue falar muito sobre as pessoas através das poses e da direção de pessoas que a gente usa.